Podcast número 22 com Dick Janeiro. É um podcast sobre entender as relações entre os homens e as mulheres com base na biologia evolutiva, observações e experiências comuns e as aplicações práticas desse conhecimento na sedução. O episódio de hoje é sobre carisma e charme. O que são, de onde vêm e quais são os benefícios de tê-los. Esse podcast está disponível no Spotify, no iTunes, no YouTube e na minha página ovelhanegra.libsyn.com. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @TheOnlyJaneiro, se inscrever no meu canal de YouTube Dick Janeiro, ativar o sininho. Eu vou estar lançando uma série de 7 vídeos de dica para The Game esse mês. Então se inscreve e ativa o sininho. Por último, mas não menos importante, acesse dickjaneiro.com para ler meus artigos. Eu estou postando um novo toda semana. E baixar gratuitamente o meu produto, o jogo do texto e-book de 50 páginas te dando um modelo completo para que saiba o que fazer no WhatsApp. 3 exemplos comentados desde o número até o encontro. Também se inscreva, mesmo se você não tiver interesse nesse e-book em particular. Escreva lá o seu e-mail e eu vou te mandar as novidades e alguns presentes que só vai receber quem estiver inscrito. Então vá lá e se inscreva, não vou te atormentar com infinitos e-mails. Eu vou manter o marketing no mínimo, né? Uma estratégia de marketing de conteúdo, dar um monte de conteúdo bom de graça e cobrar pelo premium. Meu modelo de negócios não é ficar mandando spam para as pessoas, com certeza eu não quero fazer isso. Então inscreva o seu e-mail lá e você vai ganhar mais valor ainda, ok? Então vamos para o tópico de hoje: carisma e charme. Então primeiro vamos definir charme e carisma. Carisma: dom extraordinário e divino concedido a um crente ou grupo de crentes para o bem da comunidade. 2. Autoridade, fascinação irresistível exercida sobre um grupo de pessoas, supostamente proveniente de poderes sobrenaturais. Charme: qualidade do que agrada, do que desperta o interesse. Encanto que algo ou alguém desperta. Graça que seduz, cativa e deslumbra. Eu vou usar charme e carisma aqui como termos equivalentes. E o que eu queria chamar a atenção nessas definições é a palavra graça. O charme e o carisma têm essa percepção de que você não sabe de onde veio, você não consegue colocar o dedo exatamente no que é. E ele tem essa aura de divino, graça, né? Graça significa concedido por Deus, dado por Deus, um presente de Deus. Então, carisma e charme também se tornam misterioso, poderoso, uma forma de poder, de fato, charme e carisma. E eu vou tentar explicar de onde charme e carisma tem, como você pode ser mais charmoso e carismático. A definição desses termos que eu vou dar aqui hoje, ao contrário de algumas outras coisas, não são de crédito meu. Quem expressou isso dessa forma primeiro, até onde eu sei, foi o Tom Toreiro, mas duvido que ele tenha criado isso, provavelmente ele tirou de algum lugar, mas não importa. O fato é que ele tem essa equação muito boa do que forma o charme e o carisma, e tem 2 fatores. O primeiro deles é o poder, e o segundo deles é o calor. Então a pessoa que é carismática, charmosa, é ao mesmo tempo poderosa e calorosa. O que seria o poder nessa equação? O poder nessa equação é a sua habilidade de controlar a metanarrativa, a convicção com a qual você fala, assumir aquilo que você quer e a sua posição e o que você acha, não pedir desculpas por quem você é ou por nada realmente, não fazer esforço para tentar agradar as outras pessoas, liderar, tomar as decisões, interromper os outros, sexualizar uma interação com uma mulher, agir, seu primeiro agir, liderar. Então, poder. Uma imagem de alguém deve ter se formado na sua cabeça. Você deve conhecer pessoas que te lembram esse tipo de comportamento predominantemente.
E o calor é sorrir, ter aqueles olhos brilhantes de quem tá apaixonado pelo que faz, ser brincalhão, espontâneo, original, com um toque de vulnerabilidade que dá aquela credibilidade. Enraizar a abordagem de game, falar um pouco sobre você, se abrir um pouco, contar alguns fatos sobre você, ser brincalhão, espontâneo, original. Isso é o calor. Então você percebe que as duas coisas não se opõem necessariamente, mas elas levam a dois personagens diferentes. Então ser caloroso e ser poderoso, você pode ser os dois, mas geralmente você é um às custas do outro. Quando você vai mostrar poder, geralmente você vai fazer isso às custas de ser caloroso. E quando você vai ser caloroso, geralmente às custas de mostrar poder. Se você vai muito pro lado do poder e você vai tentar controlar a metanarrativa de uma forma séria, sem rir, sem piada, sem humor, você não vai ser uma pessoa gostável, as pessoas não vão gostar de você. Se você for muito travado, sério, que nunca pede desculpa por nada e ofende, insulta as pessoas, você não vai parecer crível, vai parecer que tem alguma coisa errada com você, as pessoas não vão gostar de você e elas só vão te seguir no extremo por medo, só vão seguir a sua liderança ou interagir com você por medo, porque você é o único que consegue dar conta de um problema ou resolver uma situação. Eles chamam você, mas só porque eles têm medo daquela situação não ser resolvida. Então você tem o único respeito que você tem, é o respeito que vem do medo, do lado do poder. Já ser caloroso demais, se você é brincalhão, espontâneo, original, mas você não sabe impor um limite, você perde o controle da metanarrativa pra menina, você pede desculpas por tudo, você fica fazendo de tudo pra tentar agradar, você está entregando o seu poder com cada uma dessas ações. E portanto, as pessoas não mais te veem como uma pessoa que pode ocupar um papel de liderança para liderar as pessoas, uma pessoa poderosa que sabe o que está fazendo, que consegue levar o grupo onde o grupo precisa ir. E no extremo perdem qualquer respeito por você. Então você não quer tender demais pro lado do calor, porque isso te torna fraco. E você não quer tender demais pro lado só do poder, porque isso te torna uma pessoa insuportável. Então você quer estar bem no equilíbrio, no ponto doce, em que você tem carisma e charme, que é quando você consegue ser poderoso e caloroso ao mesmo tempo. Você acha o equilíbrio certo entre os dois. E aí você poderia dizer que esse equilíbrio entre poder e calor também é um equilíbrio entre engajamento e desapego. O engajamento sendo a parte do caloroso, de você estar interessado, investindo, criando uma conversa interessante, querendo saber mais da pessoa. E o desapego, de você não ter medo de falar o que você pensa, tomar o controle e levar as coisas para onde você quer. Charme e carisma são muito ligados com sedução. E para você conseguir levar a garota para onde você quer, charme e carisma vão te ajudar muito. Eles te fazem sexy, eles te fazem parecer adorável. Se você fala uma coisa arrogante, por exemplo, que sem charme e carisma é repulsivo, com charme e carisma é uma provocação, mas é adorável. É fascinante. Você deve conhecer personagens como o Homem de Ferro, Tony Stark. Eu sou o Homem de Ferro, falando coisas do tipo... Quando ele vai... O mesmo ator, né, o Robert Downey Jr., quando ele vai aceitar o prêmio, acho que foi um Emmy que ele ganhou, falou, vocês escolheram bem, eu era o candidato certo mesmo pra ganhar. Então, quando ele diz coisas arrogantes, é adorável porque tem charme e tem carisma. Então as pessoas gostam. É muito fácil você passar essa linha e ser um arrogante e nojento. Mas é para isso que serve o carisma e o charme. Eles te protegem disso e te permitem fazer várias coisas que se você não tivesse charme e carisma, você não conseguiria fazer. You can get away with more, como se fala em inglês, né? E quando você
consegue o equilíbrio entre o poder e o calor, aí sim você inspira lealdade e amor nas pessoas. As pessoas confiam em você e tendem a seguir a sua liderança através de lealdade e amor e não só medo. Grandes líderes como Martin Luther King, Bill Clinton, poderia até dar alguns nomes políticos mais recentes também, controversos, são pessoas que, independentemente das suas políticas, são carismáticas, conseguem cativar as pessoas. E isso é uma habilidade muito importante para a sedução, né? O carisma e o charme têm o poder de seduzir em massa. Atrizes como Marilyn Monroe, por exemplo. Pessoas que têm um charme e um carisma que seduzem em massa. Então, charme e o carisma são forças misteriosas que estou tentando entender aqui com a comunidade de sedução e com vocês, mas são forças muito misteriosas e, sem dúvida, muito poderosas. Para atingir esse ponto doce, esse equilíbrio entre poder e calor, você tem que usar o conceito que eu já fiz um podcast sobre isso, não lembro o número, chamado fracionamento universal. É isso que fracionamento quer dizer. Um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco disso, um pouco daquilo, alternando duas forças, de certa forma, contraditórias. Então, no momento você coloca o pé no chão, desce a lei e fala, não, é aqui que nós vamos, não vou fazer isso, discordo disso, não seja ridícula. E no outro momento, você é sincero e adorável, por exemplo. Então, você é poderoso, você demanda respeito, você comanda respeito, você inspira liderança, mas também você inspira confiança, você parece sincero, você tem credibilidade, as pessoas gostam de você, elas te admiram, elas não apenas te respeitam, elas te admiram. E é isso que você vai conseguir através do fracionamento, alternando demonstrações de poder e calor. Falando assim, parece que é uma técnica fácil de executar, que existe um ABC e pronto, você tem carisma. Não é bem assim, é um conceito. Mas entender um pouco mais sobre como isso funciona vai te ajudar a ser mais carismático. Mas o que realmente vai te levar lá é a prática. O carisma e o charme, eles te permitem ser dominante, dominar a situação sem ser agressivo necessariamente, sem ser bruto, violento, sem ter que meter o pé na cabeça de todo mundo só pra chegar onde você quiser. Você consegue ter uma dominância suave. Você seduz as pessoas para seguirem a sua liderança. Você não precisa obrigar elas a fazer isso, a usar de força ou de medo. Você seduz as pessoas a fazerem o que você quer. Você não precisa forçá-las ou intimidá-las. Você as seduz. É isso que é o karma. Isso que é o karma, não. Isso que é o charme e o carisma. É a capacidade de seduzir as pessoas a fazerem o que você quer, em vez de intimidá-las ou obrigá-las, que seria uma forma de poder violento, física. E essa forma de poder, inclusive, ela tende a ser mais eficaz do que a forma física, mesmo em animais menos desenvolvidos, como os chimpanzés, por exemplo. Se você vê qual é o macho alfa do bando de chimpanzés, muitas vezes não é o chimpanzé mais forte. A força é um fator, né, muito mais para os chimpanzés do que para a gente, mas mesmo nos chimpanzés, se você parar para pensar, o macho mais forte não é mais forte do que dois outros machos fortes. Então, o macho que vai chegar no poder é o macho que conseguir fazer o maior número de coalizões, for político, conseguir alianças, que conseguir seduzir as pessoas a seguir a sua liderança. Geralmente são machos que ajudam a cuidar das fêmeas, das crianças, dividem comida, alimentos, são líderes um pouco mais iluminados do que você imaginaria de um macaco macho alfa dando surra em todo mundo e comendo toda a comida. Não é assim. Eles existem, mas geralmente eles morrem muito rápido, porque ninguém gosta deles, e assim que eles bobeiam, ele pode ser o número 1, mas aí assim que ele bobeia, o número 2 e o número 3 vão e despedaçam ele, e aí esquartejam ele vivo.
que não é um bom final. Então, se mesmo os chimpanzés, que são muito menos sofisticados do que nós, mesmo no caso deles, o charme e o carisma são mais poderosos do que a força física, então imagina o ser humano. Isso é um poder que é sim explorado em Hollywood. Você vê grandes heróis como James Dean, James Bond, outros heróis que vencem várias coisas pelo próprio carisma. Eles são poderosos, mas você gosta deles, você simpatiza, você quer que eles vençam, você seguiria a liderança deles, você quer ser como eles, né? Isso é carisma. Então, é uma arma muito poderosa, é bom você saber que isso existe, que isso influencia as percepções que os outros têm de você. E conseguir ser charmoso e carismático é um daqueles valores intangíveis que vai te fazer muito mais atraente e vai te fazer ter mais sucesso e ter histórias mais divertidas para contar quando se trata de sedução. Eu tive um caso interessante que aconteceu essa semana, que é um ótimo exemplo do que o charme e o carisma vão te proporcionar, e de ouvir ele ao vivo. Terça-feira, eu saí para fazer uma sessão de day game, gravando. A minha primeira abordagem foi uma rejeição rápida, a garota não tinha tempo, saiu correndo. E daí eu vi uma garota muito bonita, extremamente bem vestida, andando na rua, calmamente. Eu abordei ela, a gente conversou um pouco. E ela era uma modelo profissional. E nós nos demos bem, e ela me convidou para assistir um filme com ela. Não na casa dela, ela estava indo ver filmes alternativos. Cinema, assim, logo de cara nunca é uma boa ideia, então eu falei, não, vamos tomar um drink primeiro. A gente foi, tomou um vinho quente, que estava muito frio essa semana, aqui em São Paulo. Tomou um vinho quente, saímos, sentamos na escadaria, fumar um cigarro, e ela estava sendo bem difícil, assim, ela não estava no momento da vida dela em que ela estava procurando sexo casual, então ela foi aberta à minha abordagem, mas ela não estava cedendo facilmente. Então, eu acabei usando não umas técnicas, mas uma abordagem nova com a qual eu andei experimentando recentemente, que tem dado uns resultados muito interessantes, mas não está pronta ainda, enfim, para se juntar a tudo que eu já testei e aprovei. E a questão aqui, depois do vinho, fumamos um cigarro na escadaria, fomos para outro bar, tomar uma cerveja, que foi onde aconteceu essa conversa, o trecho que eu vou reproduzir aqui para vocês. Então, para vocês saberem o contexto, eu tinha dito basicamente o que eu tinha gostado nela. Eu falei, eu tenho essas 3 coisas que eu gosto numa mulher. Você demonstrou essa primeira coisa em tal momento, essa segunda em tal momento, essa terceira em tal momento. Algumas coisas eu poderia ter feito melhor, mas no geral foi uma boa jogada naquela circunstância. E um pouco depois disso, é o trecho que vocês vão ver. Nós estamos sentados um de frente ao outro num café, tomando uma cerveja. E esse é o trecho que vocês vão ouvir agora. Esse trecho está em inglês. Por algum motivo, ela é brasileira, mas por algum motivo no meio a gente começou a falar em inglês. Então o trecho está em inglês. Se você não entender, eu explico o que aconteceu depois. Esse é o trecho. So I was right, yeah, you do like me. Or else you wouldn't be here. I mean, come on. Now I understand why people hate me. Why? I'm kidding. Like my friends, my mother, like you think you're too hot. Like You're thinking what? You're like, too hot, too awesome. You think you're too. Oh, you awesome. think you're too good? Yeah. Now you saw that in me, and you're like, Yeah. yeah. And it's really tricky, you know, like you hate but you like. It's like, what the fuck? Yeah, that's charm. Yeah. O que eu falei foi, então eu estava certo. Você gosta de mim. Senão você não estaria aqui a esse ponto. Qual é? E ela respondeu com, agora eu sei porque as pessoas me odeiam.
Minha mãe me disse, você acha que você é muito bonita, que você é muito gostosa, que você é muito incrível. Agora eu sei porque as pessoas me odeiam. E aí eu falei, então você viu isso em mim, e aí você percebeu. Ela falou, é muito confuso, sabe? Você odeia, mas você gosta, é tipo, filho da puta. E aí eu ri e falei, isso é charme. O que, de novo, foi arrogância, né? Mas você perceba que a arrogância de você gosta de mim, eu sou charmoso, é uma arrogância que gera essa provocação de você odeia, mas você gosta. Tem uma admiração, é caloroso, é poderoso, mas é caloroso. Então esse é um exemplo muito interessante de charme. Acabou que no final eu cometi um erro de iniciante e acabou não sendo uma transa do mesmo dia, o que poderia muito bem ter sido. Eu fiz algumas calculações erradas, cometi um erro. Ok, vulnerabilidade. Mas foi um bom encontro. Logo depois dessa conversa a gente começou a se pegar. Então esse também foi um movimento bom, uma jogada muito boa que eu fiz. O meu erro veio mais pra frente. Mesmo assim, nada mal. Uma terça-feira acabei de conhecer uma modelo profissional. Tomamos uns drinks. E 2 horas depois eu tava com a língua na garganta dela. Parece o começo de um filme, é o que eu chamo de uma boa terça-feira, apesar de não excelente, né? Afinal de contas, não foi uma transa do mesmo dia. Gostaria de ter sido a primeira que eu gravei, não foi dessa vez, não tem problema, fica pra próxima. Apesar de que agora vai demorar um pouco pra eu poder sair e gravar de novo, porque o período de gravações do meu produto The Game Brasil, Como Fazer The Game, acabou sexta-feira. E agora eu tenho que terminar de gravar a parte teórica e editar um monte de coisa, ouvir horas de áudio, editar tudo bonitinho. É um trabalhão. Tô cuidando de toda a parte online para que tudo saia e esteja pronto dia 30 de junho, que é o meu dia de lançamento, que eu planejo lançar tudo. Então estou trabalhando duro para que fique pronto e maravilhoso para vocês. Eu estou muito animado, eu espero que você esteja também. E vou sair desse podcast agora, vou desligar e vou voltar a trabalhar no produto. E eu vejo vocês no podcast semana que vem. Quinta-feira vai ter artigo e eu tô postando coisa no Instagram todo dia, então me siga lá, The Only Dick Janeiro. Por hoje é isso, continuem com tesão e eu vejo vocês semana que vem. Tchau.